quero convidar o pastor Sandro, ele vai trazer uma palavra para você, e em seguida nós vamos guerrear, nós vamos batalhar, diga aleluia. Nós vamos entrar em batalha espiritual. Queridos, fica ligado, a tua luta não é contra carne ou sangue, a tua luta é contra potestades e dominadores, amém? Fica ligado aí no teu canto, fica ligado, eu estou enfesado, eu não estou aqui para brincar de libertação, aleluia. Deus falou, meu filho, vocês lembram quem estava aqui na sexta-feira passada? Existem muitas pessoas opressas, deprimidas, e Deus quer colocar um ponto final nisso na tua vida, no nome do Senhor. Eu preciso, meu pastor Sandro, me permita, por favor, só contar uma experiência rapidinho para vocês. Eu pastoreei uma igreja em São Paulo, pode ficar aqui do meu ladinho, que aí eu vou recebendo unção aqui. Eu pastoreei uma igreja em São Paulo, e nós recebemos um casal de pastores de uma determinada igreja conceituada no Brasil e no mundo. E quando nós estávamos em encontro de libertação, ali em São Paulo, na Vila Mazei, zona norte de São Paulo, quando nós chamamos aquelas pessoas para vir para frente, a esposa daquele pastor, com quase 90 anos de idade, ela veio para frente, irmã Suzana. E quando eu coloquei as mãos sobre aquela mulher, ela caiu possessa. Estava na igreja há quase 60 anos. Apóstolo, como é que acontece esse negócio de libertação espiritual? Satanás você confronta. Satanás você resiste. Você vai contra ele. Você não pede licença, meu irmão. Quem vai enfrentar no mundo espiritual tem que enfrentar agressivamente e no nome de Jesus. Não é no nome de ninguém aqui. Não é no nome do apóstolo Esaú, do pastor Sandro, no nome da missionária Daniela, diaconisa. Não é no nome de nenhum ser humano, não. É ele. É no nome dele que Satanás precisa bater em retirada. Às vezes a pessoa está vivendo um momento de opressão dentro das igrejas, e a igreja não trabalha nessa área de libertação. Aceita, se conforma. Aqui não. Aqui nós vamos contra ele no nome de Jesus. Aqui não temos medo de bruxaria, de seja lá o que for, porque você e nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? Pastor Sandro, seja bem-vindo. Deus te abençoe no nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Jesus. Eu vos saúdo indistintamente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque eu digo indistintamente, porque a paz não é minha, a paz é do Senhor Jesus Cristo. Ele dá a paz dele a quem ele quiser. Se você é um filho da paz, receba a paz do Senhor na sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela honra, pela oportunidade de já estar algum tempo com os irmãos e ministrar-vos algo de Deus na noite de hoje. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida para nós. E a nossa missão nesta noite é liberar a palavra de vida para todos nós. Porque o dono da vida está aqui. Aquele que pode gerar em pessoas cansadas, torná-las pessoas saltitantes e alegres. Aquele que pode nos libertar de todo o cansaço, de toda opressão. O Senhor Jesus Cristo é o dono de toda libertação, aleluia. Ele é a resposta para as nossas orações. Ele é a resposta para as nossas vidas. Mas nós só podemos ser instrumentos de libertação e recebermos libertação, como o apóstolo está anunciando já há muito tempo aqui em Zurique, aqui na Suíça, em todos os lugares por onde os pés dele têm passado. Tem sido um instrumento de libertação, porque existe algo, aleluia, porque existe algo que todos nós devemos ter para sermos proclamadores de libertação, e este algo chama-se amor. E tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, ou querendo fazer algo para Deus sem amor.
E é sobre o amor que nós vamos falar na noite de hoje, porque Deus é amor e Ele quer gerar amor nas nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos de libertação para todos aqueles que passarem diante de nós. O amor do Senhor Deus será manifesto em nós e alcançará muitas pessoas. Amém? Você precisa de amor? Você quer receber o amor do Senhor? Eu preciso do amor do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Foi o texto que veio ao meu coração, agora há pouco, quando estava conversando com o apóstolo, e ele me permitiu trazer uma palavra aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé, em reverência às Sagradas Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler esse texto, é um texto muito conhecido. E ele fala de algo que mexe muito conosco, e sobre aquelas pessoas ao qual o Espírito do Senhor Deus unge. Todos encontraram? Diz assim o texto, verso 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Você pode dizer amém? Amém. Ore junto comigo, Altíssimo Deus e soberano Pai. Cremos que a tua palavra é a verdade. Por isso, Senhor, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Pai de amor, nesta noite nós viemos a este lugar porque nós precisamos de libertação. E nós queremos, Senhor, nos libertar, ó Deus, das indiferenças, da falta de amor e de tudo aquilo, Senhor, que possa nos separar do Senhor. Pai, gere em nosso coração nesta noite algo que nós possamos levar conosco para as nossas casas, para o nosso dia a dia, porque, Senhor, nós queremos viver a tua palavra, porque a tua palavra é poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê.
Pai de amor, essa é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Obrigado por estar de pé. Glória a Deus. Amados, a carta de Coríntios, ou pelo menos essas epístolas ou cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreve essa primeira carta no ano 53, 54, depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária. Quando o apóstolo Paulo, você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do verso 1. Paulo vai a uma cidade chamada Corinto, é uma cidade da Grécia, era uma cidade mais importante da província romana, na Grécia Antiga, no ano 54. E Paulo chega a esta região, qualquer pessoa pode ir, está as ruínas hoje de Corinto, lá na Grécia Antiga, aqui perto, cidade da Europa, capital, foi capital comercial de grande proeminência nesse tempo. Porém, Corinto era uma cidade que com certeza você não queria criar os seus filhos, você não queria viver numa cidade como essa, porque era uma das cidades mais problemáticas dessa região. E Paulo vai a este lugar, e no capítulo 18 de Atos, ele relata, Lucas relata, essa história, e Paulo permanece nesse lugar 1 ano e 6 meses. 18 meses Paulo permanece nessa região, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, amando aquelas pessoas e libertando-as das obras de Satanás. Paulo permanece lá porque dentro do coração de Paulo havia uma chama que movia ele na direção dessas pessoas e fazia com que ele abstesse da sua própria vida, deixasse de viver para viver em favor dessas pessoas. Paulo era tocado por um profundo sentimento, o amor de Deus inundou o coração de Paulo. E é interessante que ele, quando permanece neste lugar, anunciando o Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha um profundo amor de Deus dentro do seu coração, porque ele sabia que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Era este sentimento que movia o coração de Paulo. E Paulo, cheio de amor, cheio do Espírito do Senhor Deus, ungido pelo Senhor, e não foi unção de homem, mas o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a vida dele. E ele chega a este lugar e anuncia o Senhor Jesus Cristo, a ponto das pessoas olharem para ele e dizer: o que diremos, pois, deste homem, se o Senhor Deus não é com ele? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, era um grande Carrefour comercial. Era uma cidade onde os navios aportavam, e Paulo gostava dessas cidades assim, porque ele tinha essas estratégias de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Ele gostava de cidades portuárias porque teve lugares que Paulo nunca pisou o pé, mas o evangelho alcançou essas cidades, porque ele anunciou, essas pessoas subiam no navio e levavam a chama do Senhor Jesus Cristo consigo. Porém, 4 anos depois, por volta do ano 57, veja aí na primeira carta, no capítulo de número 1, capítulo de número 1, no verso de número 11. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear pelas páginas da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O verso de número 11, ele diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Paulo escreve uma carta, ele escreveu 4. 2 se perderam. Essa que nós chamamos de 2 de Corinto, provavelmente seria a 4ª epístola que Paulo escreve para esta cidade, para este povo.
E aí então ele foi informado, porque a igreja de Corinto era uma igreja nova. Era uma igreja que tinha mais ou menos 4 anos de existência, mas estava cheia de problemas, problemas culturais, uma série de problemas, estavam corroendo a igreja de Corinto. Aí ele diz no verso 10, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ele tinha sido o fundador da igreja, ele tinha anunciado o evangelho nessa cidade. E aí então a igreja, aquela igreja nova, problemas culturais, muitos conflitos estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E eles então informam a Paulo sobre isso tudo. E aí Paulo escreve uma carta para eles, ensinando-os como servir ao Senhor Jesus Cristo em amor. Se eles quisessem libertar aquelas pessoas, deveria ser uma igreja cheia de amor. Aí ele escreve essa carta, isso é só uma introdução. Ele escreve esta carta. E aí, diante de tantas questões que Paulo trata, ele vai dizer, no capítulo de número 5, você pode ler, depois no capítulo de número 6, você pode ler do mesmo livro. Ele vai dizer, ele vai tratar das questões que os irmãos estavam arrastando uns aos outros, aos tribunais da igreja de Corinto, porque eles não sabiam conviver entre si. E aí Paulo dizia: olha, vocês jamais conseguirão ser instrumentos de libertação das pessoas se vocês ficarem agindo assim, se matando e degladiando entre uns e outros. Ou entre vocês mesmos. E aí ele vai escrevendo, e aí chega no capítulo de número 13, que é o capítulo em questão. Quando nós lemos esse versículo, ou esse capítulo ele chama a atenção de muitas pessoas. E tem gente que só lembra desse capítulo de número 13 da 1 Coríntios para falar em encontros de casais, para falar em festa de noivado, para falar de namoro, para falar de casamento. Mas o que é que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele escreveu esse texto há 2000 anos atrás? Ele não estava escrevendo para noivos, ele não estava escrevendo para casados, ele não estava escrevendo para namorados. Ele estava dizendo que somente o amor do Senhor é o instrumento para a libertação de todo aquele que crê. Aleluia. Ele estava dizendo que somente o amor do Senhor é que pode unir uma igreja dividida e longe do Senhor Jesus Cristo. Somente o amor pode mover as pessoas na direção daquele que está alcoolizado. Somente o amor pode dirigir uma pessoa na direção daquele que está drogado. Somente o amor pode dirigir uma pessoa na direção daquele que está precisando de Jesus Cristo. Porque se não tiver amor, você não é nada, nós não somos ninguém. E aí muitas vezes nós lemos o texto, e aí ele diz na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 21, ele diz assim, parece a igreja problemática. Tem um famoso aí do DVD que diz que a igreja de Corinto era a igreja mais avivada do Novo Testamento. Era a igreja mais espiritual do Novo Testamento. Com certeza, talvez não leu a Bíblia direito. Porque se tivesse lido direito, ele iria saber que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática do Novo Testamento. A ponto de Paulo tratar sobre essas questões, porque nem cultuar a Deus eles sabiam. E há quem quer copiar a igreja de Corinto, porque nem utilizar os dons espirituais eles sabiam, a ponto de Paulo ensinar como é que eram as manifestações dos dons espirituais. Porque há pessoas que pensam que a espiritualidade, ou o nível de espiritualidade está na manifestação dos dons. Você se enganou, porque existem formas de manifestar os dons e você não ter amor. E aí Paulo estava dizendo, olha, vocês querem que eu vou com vocês de que forma? Capítulo 4, verso 21, olha o que ele diz. Que quereis? Irei ter convosco com vara
ou com amor e espírito de mansidão. Aí ele diz no capítulo 3, vai lá, vamos lá até o capítulo 3. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo que somente o amor é que tem a capacidade de nos tornar pessoas que vivemos de fato em espírito, em verdade, a mensagem genuína do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. Tem gente que pensa que língua estranha é a língua dos anjos. Não é, irmão. A língua é do Espírito. Não é dos anjos. E Paulo está falando aqui, quando você usa o termo dizendo língua dos anjos, você está errado. Paulo está dizendo: olha, ainda que eu fosse da pátria celestial, ainda que eu morasse no céu, ainda que eu fosse um anjo, e se eu não tiver amor, não tivesse, isso não valia nada. Tem muitas versões bíblicas que trocou a tradução de amor pela palavra caridade. Porque essa palavra amor, ela está caindo no pejorativo e no desuso. Que nós falamos fazer amor, tem que não sei o que é o amor, a ponto de algumas versões bíblicas tirarem essa palavra amor e traduzi-la por caridade, por boa ação. Agapau no grego, HP para nós, mas está falando de um profundo sentimento que Deus quer gerar no coração de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. Como é que nós podemos dizer que nós somos ou estamos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus? Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus. E nós dizemos que nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas nós somos pessoas arrogantes. Nós somos pessoas dos olhos altivos. Temos o nariz virado para cima. Aí eu digo para você, a maior característica de uma pessoa que tem o Espírito de Deus é a humildade. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o caráter, a santidade de Deus revela o profundo estado miserável do nosso interior. Você entendeu? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a santidade de Deus revela a miserabilidade do nosso estado interior. Um homem chamado Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX. Billy Graham foi convidado para uma entrevista na TV. E aí então, quando ele, convidado para aquela entrevista, a primeira coisa que ele fez foi dar uma geral na casa dele, pastor. Contratou algumas pessoas, fez uma limpeza geral, limpou tudo, limpou todas as coisas e esperou a emissora de TV chegar. Ele faz esse relato num livro chamado Como Nascer de Novo. E aí ele diz que a emissora de TV chegou, a câmera estava posta, e aí gravaram aquela entrevista. Foi algo maravilhoso. E aí então, quando marcaram para passar aquele programa na TV, ele disse que estava sentado na sala da sua casa, no sofá, quando ele, assistindo a entrevista, ele reparou que tinha uma teia de aranha bem no cantinho da sala, lá no teto. Aí ele disse que ficou morto de vergonha. Nossa, como eu fiz uma faxina na minha casa, como é que apareceu aquela teia de aranha no canto? Aí ele ligou para a repórter disse: é porque as nossas luzes, os nossos holofotes são muito fortes. E aí quando nós ligamos as luzes, porque não pode fazer uma gravação com pouca luz. Tem que ter muita luz. Então, a força do holofote fez com que aparecesse aquela teia de aranha. E aí então ele traz isso para a vida espiritual e diz assim:
Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e achamos que estamos limpos, mais o holofote, a luz do Senhor Deus, revela o nosso estado interior. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Então nós precisamos todos os dias, todas as horas, todo momento, de libertação para as nossas vidas. E somente através de uma vida em Deus, nós podemos levar liberdade para as pessoas. Somente através da convicção da nossa posição em Cristo Jesus. Você se sente liberto pelo Senhor Jesus Cristo? Você se sente liberta pelo Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer, eu sou liberto. Eu sou liberta pelo Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo me lavou e me lava de todo o pecado. Aleluia. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de ser esse antídoto para tirar de todos nós este mal que muitas vezes nos acomete a cada dia. E este culto é um culto de 7 sextas-feiras. É um culto de libertação. E não há o melhor passo para levar libertação para as pessoas, a não ser que ela comece através de nós. Dizendo, Senhor, começa comigo, Senhor. Começa comigo a obra que o Senhor quer fazer lá em casa. Começa comigo, Senhor, a obra que o Senhor quer fazer na minha igreja. Começa comigo, Senhor, a obra que o Senhor quer fazer na minha família. Começa comigo, Senhor. Eu quero ser o primeiro a mudar. Eu quero ser o primeiro a ser liberto. Começa comigo, Senhor. Começa comigo. Talvez esta mensagem é uma mensagem que, talvez ela é dura. Mas o apóstolo João, ele estava na mesa da Santa Ceia, junto com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, na mesa de Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo faz um anúncio que não foi muito agradável para todos aqueles que estavam ali. Eram apóstolos, eram pessoas que andavam com Jesus. E aí Jesus Cristo disse, olha, um entre vós é diabo. Há de me trair. Jesus não disse um de vós é o diabo, ele não usa o artigo definido. Mas ele diz, um entre vós é diabo. Tem o caráter, está com a natureza e o coração com a essência de Satanás. E há de me trair. Essa pessoa não ficava com as mãos assim. Não entortava a boca, não virava os olhos. Não. Estava sentado ali à mesa. E o caráter era um caráter de Satanás. Aí Jesus disse, olha, um entre vós há de me trair. Talvez se fosse eu, ou talvez um de vocês, diria assim, ah, Jesus, eu sei quem é. É o irmão Joaquim. O irmão Joaquim é problemático demais. Ele com certeza dá um problema terrível. Esse homem não vale nada. Essa pessoa, Jesus, eu já sei até de quem o senhor está falando. Mas um chamado João, a primeira coisa que ele diz, ele chama a responsabilidade para si. Ele diz assim, Senhor, sou eu. Olha. Senhor, sou eu. Talvez se fosse um de nós, não teríamos esta consciência de dizer assim, Senhor, sou eu. Eu não sou tão bom quanto eu demonstro ser, Senhor. Eu não sou tão santo quanto a minha vitrine. Eu não exponho, Senhor. Tudo que eu exponho na vitrine, talvez eu não tenha no estoque. Talvez eu não pareça ser tão bom assim, Senhor, mas porventura, será que sou eu? Sou eu, Senhor, que vou te trair? E chama a responsabilidade para si. E nós, muitas vezes, estamos esquecendo de chamar a responsabilidade para nós, irmãos. E nós estamos sempre olhando para o outro, achando que o outro aqui está desconcertado, o outro aqui está em pecado, o outro aqui não presta, o outro aqui não vale nada, o outro que precisa se consertar e buscar a Deus. Mas nós devemos sempre dizer, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de libertação. Glória a Deus!
Aleluia. Nós precisamos. Nós estamos na condição de sempre necessitarmos do agir de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo não quis saber quantos defuntos a igreja de Corinto ressuscitou, quantos paralíticos foram curados. Ele perguntou, olha, somente o amor pode unir vocês. Somente o amor pode fazer de uma igreja cansada, uma igreja viva e atuante no poder do Espírito Santo. Somente o amor pode fazer de que uma igreja pequena se torne uma igreja grande ou uma grande igreja. Somente o amor pode unir as pessoas e fazer com que as pessoas vivam de fato as Sagradas Escrituras. Ele não quer saber, Deus não quer saber o quanto nós sapateamos dentro da igreja, o quanto nós falamos línguas estranhas, o quanto nós operamos manifestações em nós, mas Ele quer saber se nós manifestamos o amor de Deus em nossas vidas. Saber se a esposa respeita o marido, sapateia dentro da igreja, fala língua estranha, mas é uma cobra. Desculpa a expressão. Maltrata o esposo, não respeita o homem não respeita a mulher, a mãe não respeita o filho. E no entanto, nós muitas vezes estamos abrindo a nossa boca, dizendo que nós estamos cheios de Deus, e não manifestamos o caráter de Deus. Porque é muito fácil, sabe por quê? Porque essas coisas são coisas que os olhos veem e se agradam. E nós queremos muitas vezes, porque isso é sinônimo de espiritualidade, e nós queremos, afinal de contas, demonstrar para todos que nós temos o Espírito Santo, né? Que nós temos Deus. E quando nós temos que mostrar através das nossas atitudes o amor, mostrarmos através do amor, nós não conseguimos, sabe por quê? Porque amor é ação. Amor é ação. Fizeram uma discussão certa feita, apóstolo, numa academia no Brasil, se amor era verbo ou se amor era substantivo. E aí, diante dessa discussão, todos chegaram à conclusão de que amor é verbo, porque verbo é ação. E somente uma ação é que pode demonstrar amor. Você pode glorificar a Deus? E Deus provou. Glória a Deus. Está na hora, né? Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ele prova o seu amor. Deus não complica e nem explica, Ele prova, Ele provou o seu amor. E se Ele pede para nós amarmos, é porque Ele nos amou primeiro. Jesus não exigiu nada de nós que Ele não tenha sido o exemplo, ou que Ele não tenha sido o exemplo, ou que Ele tenha feito primeiro. Se Ele pediu para nós perdoarmos, é porque Ele nos perdoou. Se Ele pediu para nós amarmos, é porque Ele nos amou. Se Ele pede para nós curarmos os outros e libertarmos os outros, é porque Ele nos curou e nos libertou das amarras de Satanás. Somente o amor pode construir alicerces sólidos. Somente o amor pode nos mover na direção dos outros. Amados, se uma pessoa não receber de um cristão, ela vai esperar de quem? Nós anunciamos Jesus Cristo, pregamos Jesus Cristo, e nós temos muitas vezes um coração ruim. A pessoa bate na nossa porta. O que é? Não, não tem não. Sai da minha porta. Nós falamos assim. E é porque nós anunciamos Jesus Cristo. Essas pessoas não podem esperar de um cristão, vai esperar de quem? Vai esperar de quem?
Somente aqueles que são movidos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor Deus, em espírito e em verdade. E se nós não demonstrarmos isso, as pessoas olham e dizem assim, de fato, não há mais razão para eu viver. Porque daquele povo que diz que ama, que Jesus cura, perdoa e etc., eu não posso esperar nada, eu vou esperar de quem? Mas eu quero te dizer, tem uma boa notícia, que existe solução sim. O Senhor Jesus Cristo é a solução para as nossas vidas, aleluia. No Brasil nós temos escolas, apóstolo, pedindo para fazer culto nas escolas. Porque não suporta mais a violência, os alunos matando os professores. Professores batendo nos alunos, matando os alunos. Não sabem mais como resolver com a violência, mas sabem que existe um povo que anuncia paz, e este povo é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. É você, sou eu. Nós temos a resposta. E nós temos o maior agente de solução de problemas, chamado o Espírito do Senhor Deus. Nós não estamos mais esperando o Espírito Santo não, irmãos. Não estamos, ele já veio. Ele é que está esperando por nós. Ele só está esperando nós nos levantarmos como geração de profetas, geração de pessoas lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que viva de fato em espírito e em verdade esta palavra. Você quer receber dessa porção nesta noite? Você quer receber da porção do Senhor com amor, o espírito de amor repousa em você, na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho? Você quer? Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer a oração, eu vou devolver a palavra ao apóstolo. Não adianta nós ficarmos pedindo a Deus para nos abençoarmos, que tem crente, irmão, que já está vomitando bênção pelo nariz. Já está obeso de tanta bênção. Mas a bênção para em você, se ela não passar de você para outro, não serve para nada. Que nós sejamos alvo da bênção do Senhor, mas além de termos a bênção, sejamos abençoadores. E se você deseja isso para a sua vida, para a sua casa, ore comigo nesta hora. Altíssimo Deus e soberano Pai, nós nesta noite, Senhor, cremos que o Espírito do Senhor Deus está aqui. Que o Espírito do Senhor, o único que pode gerar em nós o verdadeiro amor, o amor que unge, o amor que ungiu a Jesus de Nazaré, está aqui nesta noite, Pai. Gera no cerne do nosso ser, gera no íntimo do nosso caráter. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ouça a nossa oração, Senhor. Ouça, Senhor, o clamor desta mulher, ouça o clamor desta esposa, ouça o clamor deste homem, ouça o clamor deste jovem, desta jovem. Atende, Senhor, ao nosso clamor, ouve a nossa oração, gera em nós. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, o nosso mau caratismo, Senhor, que muitas vezes é gerado em nós. Fruto, Senhor, muitas vezes de uma má influência do mundo. Perdoa, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Pois sabemos que o Senhor é santo e convém que santo nós sejamos. Pai de amor, em nome de Jesus, cada família aqui representada nesta noite, Senhor, cada lar representado, nós impetramos a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada jovem, sobre cada criança, que o Espírito de amor repouse nas nossas vidas e nos nossos lares. Pai, gera em nós longanimidade, gera em nós bondade, gera em nós temperança, gera em nós domínio próprio, gera em nós mansidão, gera em nós fidelidade, gera em nós submissão, gera em nós obediência, gera em nós temor do Senhor, gera em nós
fé para crermos em todas estas coisas, porque em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que venceu por nós. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Nós confirmamos, liga no céu nesta noite, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Diga, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma forte salva. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Sandro, vaso de Deus. Aleluia. Pode deixar as luzes assim do jeito que estão, obreira Suzana, por favor. A palavra, ela vem e ela gera libertação em nós. Amém? A palavra foi semeada, ela tem esta função de libertar, de acrescentar a tua fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós vamos orar. Eu quero nesse momento convidar aqui, vem aqui rapidinho, obreira Aline, o diácono Miguel, obreira Suzana, pastor Sandro, venham aqui por favor, diaconisa Darise, vocês vão me ajudar aqui que nós vamos fazer esta oração, fazer um ato profético aqui, quero ungir as mãos de vocês, venham aqui rapidinho, no nome do Senhor, no nome de Jesus, é no nome poderoso de Jesus, é no nome poderoso de Jesus, é no nome poderoso de Jesus. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Eu concordo aqui no nome do Senhor, que eles vão estar circulando a igreja e eu vou estar orando depois, tocando em você. Não se preocupe, fique ligado aí. Eu só quero pedir duas coisas, que você fique ligado.